Capítulo 5. Nosso anúncio atrai uma visita. Nossos esforços da manhã haviam sido excessivos para minha saúde combalida e senti-me exausto à tarde. Depois que Holmes partiu para o concerto, deitei-me no sofá na tentativa de dormir por umas 2 horas. Foi inútil. Excitado demais por tudo que ocorrera, minha mente estava povoada pelas mais estranhas fantasias e conjecturas. Cada vez que eu fechava os olhos, vinha diante de mim a fisionomia distorcida, semelhante à de um babuíno, do homem assassinado. A impressão que essa face produzira em mim era tão sinistra que era difícil sentir outra coisa senão gratidão por aquele que eliminara do mundo o seu dono. Se alguma vez traços humanos pressagiaram o vício de maneira mais maligna, foram certamente os de Enoch J. Drebber, de Cleveland. Apesar disso, eu reconhecia que a justiça devia ser feita e que a depravação da vítima nada perdoava aos olhos da lei. Quanto mais eu pensava naquilo, mais extraordinária parecia a hipótese de meu companheiro de que o homem fora envenenado. Lembrava-me de como ele cheirava os seus lábios e não tinha dúvida de que detectara alguma coisa que dera origem à ideia. De mais a mais, se não fora veneno que causara a morte desse homem, já que não havia nenhum ferimento nem sinais de que havia sido estrangulado? Mas, por outro lado, de quem era o sangue de que havia camada tão grossa sobre o chão? Não havia sinais de luta, nem a vítima possuía qualquer arma com que pudesse ter ferido um antagonista. Enquanto todas essas perguntas permanecessem sem resposta, eu sentia que não seria fácil dormir nem para Holmes nem para mim. Seus modos tranquilos e autoconfiantes me convenciam de que ele já formulara uma teoria que explicava todos os fatos, embora qual fosse ela que eu não pudesse nem de longe conjecturar. Ele voltou muito tarde, tão tarde que eu sabia que o concerto não poderia ter detido todo o tempo. O jantar estava na mesa antes que aparecesse. Foi magnífico, disse ele ao se sentar. Lembra-se do que Darwin disse sobre música? Segundo ele, a capacidade de produzi-la e apreciá-la existia na raça humana muito antes da capacidade de falar fosse alcançada. Talvez seja por isso que somos tão sutilmente influenciados por ela. Há em nossa alma vagas lembranças daqueles séculos brumosos que envolviam o mundo em sua infância. É uma ideia bastante vasta, observei. Nossas ideias devem ser tão vastas quanto a natureza se pretende interpretá-la, respondeu ele. Qual o problema? Você não parece bem? Esse caso de Brixton Road o perturbou. Para lhe dizer a verdade, foi isso mesmo, respondi. Eu devia estar mais calejado depois das minhas experiências afegãs. Vi meus camaradas serem despedaçados em Maiwan, sem me acovardar. Posso compreender. Há nisso um mistério que estimula a imaginação. Onde não há imaginação, não há horror. Viu o jornal vespertino? Não. Fez um relato bastante bom do caso. Não menciona o fato de que, quando o homem foi erguido, uma aliança da mulher caiu ao chão. Ainda bem. Por quê? Veja esse anúncio. Enviei-o para todos os jornais essa manhã imediatamente depois do acidente. Jogou-me o jornal e olhei para o lugar indicado. Era o primeiro anúncio da coluna de achados. Um anel simples de ouro, dizia, foi encontrado esta manhã na rua entre a taberna White Hart e Holland Grove. Procurar Dr. Watson, Baker Street 221B, entre 8 e 9 horas dessa noite. Perdoe-me por usar o seu nome, disse ele. Se usasse o meu, algum desses imbecis o reconheceria e tentaria se intrometer no assunto. Não faz mal, respondi. Mas caso alguém apareça, não terei aliança nenhuma. Ah, terá sim, disse ele, entregando-me uma. Essa servirá muito bem, é quase idêntica. E quem você espera que responda a esse anúncio? Ora, o homem de sobretudo marrom, nosso amigo corado com as biqueiras quadradas. Se não vier em pessoa, mandará um cúmplice. Ele não consideraria isso perigoso demais? Em absoluto. Se minha visão do caso estiver correta, eu tenho todos os motivos para acreditar que está. Esse homem preferiria arriscar qualquer coisa a perder a aliança. A meu ver, deixou-a cair quando se curvou sobre o corpo de Drebber e não sentiu falta dela na hora. Após deixar a casa, descobriu sua perda e correu de volta, mas encontrou a polícia já no controle da situação, graças a seu próprio desatino de deixar a vela acesa. Teve de se fingir de bêbado para mitigar as desconfianças que poderiam ter sido despertas por seu aparecimento no portão. Agora, ponha-se no lugar desse homem. Ao refletir sobre o assunto, deve ter-lhe ocorrido a possibilidade de haver perdido a aliança na rua após deixar a casa. O que faria nesse caso?
Examinaria sofregamente os jornais vespertinos na esperança de vê-la entre os objetos encontrados. Se o olhar, é claro, bateria nisso, ficara exultante. Por que temeria uma armadilha? Não haveria razão, a seu ver, para que o achado do anel estivesse ligado ao assassinato. Ele virá. Nós veremos dentro de 1 hora. E então... pode deixar que eu me entendo com ele. Tem alguma arma? Tenho o meu velho revólver de serviço e alguns cartuchos. É melhor limpá-lo e carregá-lo. O sujeito estará em desespero e, embora eu vá pegá-lo desprevenido, é bom estar preparado para qualquer coisa. Fui ao meu quarto e segui o conselho. Quando voltei com a pistola, a mesa fora tirada e Holmes estava imerso em uma ocupação favorita de arranhar o violino. A trama está se complicando, disse ele quando entrei. Acabo de receber uma resposta ao meu telegrama americano. Minha opinião sobre o caso está correta. E ela é? Meu violino agradeceria umas cordas novas, observou ele. Põe a pistola no bolso. Quando o sujeito chegar, fale com ele normalmente. Deixe o resto comigo. Não o amedronte, encarando-o demais. São 8 horas agora, disse eu, dando uma olhada no meu relógio. Sim, provavelmente ele estará aqui em poucos minutos. Abra ligeiramente a porta. Assim está bem. Agora põe a chave do lado de dentro. Obrigado. Veja esse curioso livro antigo que encontrei ontem numa banca. De Jure inter gentes, publicado em latim em Liege, nos Países Baixos, em 1642. A cabeça de Carlos ainda estava firme sobre seus ombros quando esse volumezinho de lombada marrom foi impresso. Quem foi o impressor? Philippe de Croix, seja lá quem fosse. Na guarda, numa tinha bem desbotada, está escrito Ex Libris Guillaume White. Gostaria de saber quem foi o William White. Um advogado pragmático do século XVII, suponho. Sua letra tem um talhe jurídico. Aí vem o nosso homem, acho eu. Enquanto ele falava, a campainha soou com estridência. Levantando-se rapidamente, Sherlock empurrou sua cadeira na direção da porta. Ouvimos a empregada passar pelo vestíbulo e os talidos secos do trinco quando ela abriu. O Dr. Watson mora aqui? Perguntou uma voz clara, mas bastante áspera. Não pudemos ouvir a resposta da criada, mas a porta se fechou e alguém começou a subir a escada. O passo era irregular e arrastado. Uma expressão de surpresa atravessou o semblante do meu companheiro ao ouvi-lo. Ele se aproximou lentamente pelo corredor e ouvimos uma débil batida na porta. Entre! Exclamei. Ao meu chamado, em vez do homem violento que esperávamos, uma velhinha encarquilhada entrou titubeantemente no apartamento. Parecia ofuscada pela súbita claridade, e após fazer uma mensura, pôs-se a piscar para nós com seus olhos vermelhos enquanto remexia no bolso com dedos nervosos, trêmulos. Lançando um olhar para meu companheiro, vi que seu rosto havia assumido um ar tão desconsolado que mal conseguia manter a compostura. A velhinha sacou um jornal vespertino e apontou para o nosso anúncio. Foi isso que me trouxe, meus bons senhores, disse com mais uma mensura. Uma aliança de ouro na Brixton Road. Ela pertencia à minha filha Sally, que se casou há apenas 12 meses. O marido dela é camareiro de bordo no navio da Union, e mal posso imaginar o que diria se chegasse em casa e a encontrasse sem um anel, porque é um homem bastante ríspido a maior parte do tempo, e mais especialmente quando toma um trago. Se querem saber, ela foi ao circo ontem à noite com... É este o anel dela? Perguntei. Louvado seja Deus! Sally será uma mulher muito feliz hoje à noite. É esse mesmo. E qual seria seu endereço? Indaguei, pegando o lápis. Duncan Street, número 13. Haldsheet. Bem longe daqui. A Brixton Road não fica no caminho entre nenhum circo e Houndsditch, disse Sherlock Holmes bruscamente. A velha se virou e o encarou intensamente com seus olhinhos debruados de vermelho. O cavaleiro perguntou pelo meu endereço, disse. Sally mora numa pensão em Mayfield Place, número 3, Peckham. E seu sobrenome é? Meu sobrenome é Sawyer, o dela é Dennis, porque Tom Dennis se casou com ela. Por sinal, um rapaz esperto e honesto, contando que esteja no mar, e nenhum camareiro na companhia é mais estimado. Mas quando está em terra, com as mulheres e os bares... Aqui está seu anel, Sra. Sawyer. Interrompi, obedecendo a um sinal de meu companheiro. Ele pertence claramente à sua filha e sinto-me feliz por poder restituí-la à legítima dona. Murmurando muitas bênçãos e protestos de gratidão, a velhinha meteu-o no bolso e arrastou a escada abaixo. Sherlock Holmes levantou-se de um salto assim que ela saiu e correu ao seu quarto.
Voltou em poucos segundos, embrulhado num sobretudo pesado e com um cachecol. Vou segui-la, disse. Ela deve ser uma cúmplice e vai me levar até ele. Espere por mim. A porta do vestíbulo mal batera atrás da nossa visitante quando Holmes desceu a escada. Olhando pela janela, pude vê-la caminhando tropegantemente pelo outro lado, enquanto seu perseguidor a espreitava um pouco atrás. Ou toda sua teoria está incorreta, pensei comigo mesmo. Ou ele será conduzido agora ao âmago do mistério. Ele nem teria precisado me pedir para esperá-lo, pois eu sentia que era impossível dormir antes de saber o desfecho de sua aventura. Eram quase 9 horas quando Holmes partiu. Eu não tinha ideia do quanto iria demorar, mas fiquei impassivelmente sentado, tirando baforadas de meu cachimbo e folheando as páginas de De Vie Bohème, de Henry Murger. Eram mais de 10 horas quando ouvi os passos da criada tropeando para a cama. Eram mais de 11 quando a senhoria, com seu andar mais imponente, passou por minha porta com o mesmo destino. Era quase meia-noite quando ouvi o som seco da chave. Assim ele entrou, vi por seu rosto que não fora bem-sucedido. Diversão e contrariedade pareciam lutar pelo domínio, até que a primeira de repente levou a melhor e ele explodiu numa gostosa gargalhada. Não gostaria que os homens de Scotland Yard soubessem disso por nada nesse mundo, exclamou, deixando-se cair na sua poltrona. Eu caçoei tanto deles que nunca mais parariam de falar isso. Posso me dar ao luxo de rir, porque sei que no fim das contas estarei quite com eles. O que aconteceu? Perguntei. Não me importo de contar uma história contra mim mesmo. Aquela criatura tinha andado um pequeno trecho quando começou a cochear e dar todos os sinais de que lhe doíam os pés. Pouco depois parou e chamou um four-wheeler que passava. Consegui me aproximar o bastante para ouvir o endereço, mas não teria precisado ficar tão aflito, porque ela o berrou alto o suficiente para ser ouvido do outro lado da rua. Siga para Duncan Street 13, Houndditch. Isso começa a parecer genuíno, pensei, e depois de me certificar de que a mulher se instalara lá dentro, empoleirei-me atrás. Essa é uma arte que todo detetive deve dominar. Bem, partimos sacolejando sem parar nenhuma vez até chegarmos indolentemente pela rua. Vi o carro parar, o cocheiro apeou e o vi abrir a porta e aguardar. Nada saiu. Quando alcancei, ele procurava as alpapadelas dentro do carro vazio, enfurecido, dando vazão à mais bela coleção de pragas que já ouvi. Não havia o menor sinal de sua passageira, e temo que ele vá levar algum tempo para receber seu dinheiro. Ao indagar no número 13, descobrimos que a casa pertencia a um respeitável empapelador chamado Kilsky, e que nunca se ouvira falar de ninguém chamado Sawyer ou Dennis ali. Você não está querendo dizer que aquela velhota, trúpega e frágil, foi capaz de sair do carro em movimento sem nem você nem o cocheiro visse? Que se dane a velhota. Velhotas fomos nós por cair nessa esparrela. Devia ser um rapaz, aliás, bastante vigoroso, além de um ator incomparável. O disfarce foi inimitável. Ele percebeu que estava sendo seguido, sem dúvida, e usou esse recurso para escapulir. Isso mostra que o homem que procuramos não está sozinho como imaginava, mas tem amigos dispostos a correr algum risco por ele. Mas está parecendo exausto, doutor. Aceite o meu conselho e vá se deitar. Como me sentia de fato muito fadigado, obedeci à ordem, deixei Holmes sentado em frente ao fogo sem chama e pela madrugada adentro ouvi os débeis e melancólicos gemidos de seu violino, sabendo que ele continuava refletindo sobre o estranho problema que o dispusera de se deslindar.